minhas vidas, tudo bem com vocês? Quem me acompanha lá no Instagram, @bloglavida, onde eu estou todos os dias, já sabe um pouco de tudo que aconteceu comigo esse ano. Mas se você tá chegando no canal agora, eu vou dar uma resumida, porque assim vai ficar mais fácil de você entender esse vídeo. No começo desse ano eu me divorciei, foi uma fase muito difícil, que trouxe muitas desilusões, muitos traumas e muitas feridas que eu fui sarando ao longo do ano. Mas o fato é que tudo isso me causou depressão e crise de angústia. Quando eu comentei sobre isso lá no Instagram, muita gente me pediu pra falar como eu identifiquei os sintomas, como foi que eu me tratei, como eu estou depois de tudo isso, até pra elas saberem se elas têm alguma semelhança com isso, como buscar ajuda, enfim. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa importante pra esclarecer nesse vídeo é que eu não sou psicóloga, também não tenho nenhuma formação na área da saúde, só vim contar realmente o que aconteceu comigo e o que funcionou pra mim. A segunda coisa, gente, é que nem toda grande tristeza pode ser considerada uma depressão. E é legal a gente saber disso, até pra não desmerecer quem tem uma depressão, porque é muito difícil ainda é um tabu pra muita gente, ainda é mal visto por muita gente. Às vezes a gente fica muito triste, mas não necessariamente nós estamos depressivos. Mas quando tudo aconteceu comigo, eu identifiquei rapidamente que eu tinha algo mais do que uma grande tristeza. Então eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Vou comentar pra vocês alguns sintomas pra você começar a identificar se você tem depressão e quais eu senti, tá? Pessoas com depressão podem ter perda ou ganho de peso acentuado sem estar em dieta. Gente, eu perdi 10 quilos em um mês, sem fazer esforço algum. 10 quilos em um mês, isso não é normal. Aumento ou diminuição do apetite. Eu não tinha vontade de comer nada. Eu tomava água para sobreviver e mesmo assim, o pouco que eu colocava no estômago já me dava ânsia, vontade de vomitar, enfim, eu não tinha mesmo apetite, eu me forçava. Perda de interesse ou prazer para as atividades do dia a dia, total. Insônia ou excesso de sono. No meu caso foi a insônia mesmo, eu não conseguia dormir. Durante o dia eu até esquecia um pouco os meus problemas, né? Porque trabalhando não é que a gente esquece não, a gente é obrigado a isso. Mas na minha casa, quando eu deitava, sabe, no travesseiro e a mente ficava tranquila, era só processando os problemas, as tristezas, as coisas que eu passava, eu não conseguia dormir. Foram 40 noites de insônia. Agitação ou lentificação. Eu acho que eu fiquei bem mais lenta do que agitada. Eu ficava assim, parecia um zumbi mesmo, sabe? Assim, era horrível, era horrível. Era como se eu estivesse num tremendo estado de choque, assim. Sabe quando a pessoa tá em choque e ela fica lenta pra processar, pra agir, meio que pra cair em si? Era assim que eu ficava. Fadiga e perda de energia. Nossa, não preciso nem comentar essa parte, era desse jeito. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada. Eu tinha muito sentimento de inutilidade, eu não tinha sentimento de culpa, eu sabia que a culpa não era minha, mas eu me sentia inútil, eu me senti completamente substituível, eu me senti sem valor algum pra essa pessoa, pra sociedade, pro mundo. Eu sentia que se eu desaparecesse, se eu morresse ou se eu sumisse, eu não ia fazer falta pra ninguém. Indecisão ou capacidade diminuída de pensar ou de se concentrar. Eu sempre fui uma pessoa muito focada no meu trabalho, nas minhas coisas, não tenho déficit de atenção e tal, mas nessa época eu não conseguia me concentrar em nada, meu esforço era enorme, eu gerenciava uma equipe, então eu tinha muita dificuldade em não levar pro trabalho os meus problemas. Eu aguentei muito tempo, assim, as pessoas só foram saber quando já estava tudo resolvido e isso foram 6 meses depois. Então pra mim foi muito, muito, muito difícil. E por último, pensamentos de morte recorrentes, vontade de morrer, assim como tentativa ou planejamento de suicídio. Eu nunca planejei me suicidar, nunca passou isso pela minha cabeça. Porém, gente, se eu falar pra vocês que eu tinha vontade de viver, era mentira. Eu tive muita vontade de morrer, isso me deixou muito triste. E cada vez que eu falo nisso, eu tenho que me controlar pra eu não chorar de novo, né? Pra gente ver o ponto que a gente pode chegar numa situação. Eu sempre fui apaixonada pela vida, mas eu já não via sentido nenhum, tudo pra mim era cinza. Eu olhava pras pessoas na rua, no shopping, eu via elas sorrindo e eu pensava, ai, coitadas, isso é ilusão, qualquer momento pode acabar isso daí. Pra que viver? Pra que um mundo assim, sabe? Viver pra mim se tornou de verdade um trâmite, algo que eu tinha obrigação de fazer todos os dias. Então eu não tinha vontade de me suicidar, mas eu ficava pensando, e olha que loucura, até pedindo a Deus pra que acontecesse algo que não me causasse dor e também não causasse tanta dor ou susto nos meus familiares, mas algo que eu morresse, sabe? Aconteceu. Além disso, eu tinha sensações físicas muito intensas, que depois eu fui descobrir também que eram sintomas de crise de angústia. Dá uma olhada aí pra ver se você reconhece alguns.
Dor no peito e na garganta com sensação de aperto, era constante. Dor mesmo, assim, não é que assim, ai, dói o peito porque eu tô sofrendo. Não, era de encostar e sentir dor no meu tórax, no meu peito em geral, assim, sabe? Em mim, era dor física e assim, a garganta também doía, parecia que tinha alguém sempre me apertando. Batimentos do coração rápido e descontrolados, o tempo inteiro, assim, eu tinha medo de qualquer hora me dar uma coisa. Sensação de sufocamento com dificuldade de respirar, aquilo que eu falei pra vocês. A minha sensação é que tinha alguém me matando, me apertando assim o tempo inteiro. Ai, é horrível só de lembrar. Inquietação e desassossego constante, dor de cabeça permanente, pensamentos negativos, ataques de ansiedade. Era eu, tanto nos sintomas da depressão quanto nos sintomas das crises de angústia. Quando eu me dei conta de tudo isso, e que foi logo 2 semanas depois, né, que começaram os problemas que levaram ao fim do meu casamento, eu decidi que eu ia procurar um psicólogo. Foi aí que uma grande amiga me orientou a procurar primeiro um psiquiatra e depois um psicólogo. E aqui eu quero abrir um parênteses pra vocês e explicar de uma forma muito rápida, assim, né, e comum, pra que qualquer um entenda, a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo, porque eu acho que ainda tem muita dúvida quanto a isso. Eu mesma, né, tinha esse tipo de... Não conhecia em profundidade as duas áreas, me confundia às vezes, confesso. Então eu acho que nunca é demais a gente explicar isso. Eu vou explicar exatamente como esses profissionais me explicaram, tá bom? O psicólogo, por exemplo, gente, ele é indicado para casos em que você passa por problemas em determinados ciclos de vida. Então, sei lá, você tá com algum problema porque você teve uma perda financeira, você teve uma perda de emprego, você terminou um relacionamento, você tá enfrentando um luto, de repente você tá com depressão, com ansiedade ou qualquer outra coisa. Um psicólogo também, ele, por exemplo, ele pode atuar na área de vocação profissional, enfim, são muitas áreas de atuação. Mas geralmente a sua principal ferramenta de trabalho é a conversa, é o diálogo. Já o psiquiatra também, explicando de uma maneira bem simples, tá? Não é que seja só isso, mas é pra gente entender. O psiquiatra, ele é indicado para casos, por exemplo, de dependência química, esquizofrenia, depressão, ansiedade, crise de pânico e muitas outras coisas, aonde a sua principal função é melhorar o seu estado de saúde. Então, por isso que a sua principal intervenção, né, a do psiquiatra, ela é feita com medicamentos. Isso quer dizer que se você tem algum sintoma grave físico, como eu tive, por exemplo, falta de sono, perda de peso muito rápida, dores físicas, não querer dormir, não querer viver, o primeiro profissional que você tem que procurar é o psiquiatra. Porque ele vai encontrar o seu diagnóstico, medicar você, tentar te estabilizar para que você recupere a sua saúde, que tá meio, sabe, em total caos aí nesse momento, para só depois você fazer a manutenção desse tratamento, uma vez que você já está estável na sua saúde, né, naquilo que está descontrolado no seu corpo, para depois você fazer, né, a manutenção de tudo isso com um psicólogo. Acho que assim ficou mais fácil de entender, né? Então meu primeiro passo foi procurar uma psiquiatra e foi ela que me ajudou através dos remédios ideais, né, e de uma boa conversa a controlar o meu sono, controlar o meu humor, estabilizar as minhas sensações físicas, controlar aí o meu estado de ânimo para eu poder trabalhar, né, a vida tinha que continuar, para eu não chorar por qualquer motivo, para eu recuperar a vontade de viver, enfim, colocar aí os meus hormônios e o meu corpo no lugar, né, num controle aí especial, para eu continuar assim bem, para poder seguir com a psicóloga. Levou 40 dias mais ou menos para que tudo isso ficasse sob controle, e eu continuei com os remédios que a psiquiatra passou mais uns 6 meses. Mas logo depois dos 40 dias iniciais, né, que eu falei pra vocês, onde meu corpo já estava mais estável, ela já me recomendou pra psicóloga. Porque agora sim eu tinha condições físicas e emocionais de me abrir, né, de condições até cognitivas de colocar atenção na conversa, de prestar atenção, de poder me comunicar, porque quando você tá num estado de caos interior, gente, nem comunicar você consegue, nem forças pra falar você tem. Quando eu falei um pouquinho sobre isso lá no Instagram, me pediram pra recomendar os 2 profissionais que eu utilizei, né, a psiquiatra e a psicóloga. Eu não fui paga, tá, gente, pra fazer publicidade sobre isso. Na verdade, eu nem sei se essas profissionais sabem que eu tenho um blog. Mas como grande parte dos meus seguidores mora no Chile, às vezes é bom indicar algum profissional, principalmente médico, né? Porque vindo da indicação de alguém, a pessoa se sente mais segura, ainda mais nesses casos. A minha psiquiatra, ela se chama Maylin Antonieta Ponce Cruz e ela atende na Clínica Alemã em Santiago, só fala inglês ou espanhol, tá bom? Então é importante você saber disso. A
A psicóloga se chama Sara Ergas e vai aparecer aqui o telefone dela, né, que ela atende de maneira particular. Então você pode ir no consultório dela e marcar, tá bom? Voltando ao meu caso, eu fui super disciplinada, gente, com os remédios e com todas as instruções que elas me deram. Porque apesar da grande vontade de morrer, eu também tinha... era uma coisa louca, porque eu tinha uma vontade de morrer, mas eu também tinha ao mesmo tempo vontade de sair daquela escuridão, de ser feliz de novo, de ter prazer pela vida, de rir, de gostar de mim, de ver algo positivo, sabe? Eu não queria ser essa pessoa tão negativa que eu me transformei. E eu também não queria ficar dependente dos remédios, porque como eu já tomo remédio para epilepsia, aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, a minha epilepsia foi descoberta quando eu era criança, então eu faço tratamento neurológico já há muitos anos, então eu não queria ter mais um remédio ou mais de um remédio neurológico para lidar no dia a dia, porque eu sei que isso não faria bem para minha saúde. Então, como eu identifiquei bem no começo a depressão e a crise de angústia, elas me disseram, olha, se você fizer a terapia certinho e se você seguir algumas alternativas além dos remédios, você pode se livrar dos remédios sim, tá? Porque tá bem no começo e você precisa de dedicação, mas dá pra fazer. Então eu comecei a me alimentar super bem, eu comecei a fazer exercícios todos os dias. Essas duas coisas, gente, me salvaram literalmente. E em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre como é hoje a minha rotina de alimentação e a minha rotina de exercícios. Mas eu posso dizer que a alimentação, principalmente os exercícios também, me deram outro norte na vida, me salvaram realmente. Porque essas duas coisas é vida, né? A gente sabe, mas a gente ignora muito. Essas coisas regulam o seu humor, o seu emocional, a sua circulação sanguínea e um montão de outras coisas que ficam desreguladas quando você tem depressão, quando você tem angústia, quando você tem qualquer transtorno neurológico. Por indicação delas, eu também coloquei mais momentos de lazer na minha semana. Comecei, né, a descobrir outras coisas que me faziam feliz, maneiras de ocupar bem o meu tempo de forma saudável. E fui me permitindo me autoconhecer. A terapia, no começo ela é difícil, porque ela te coloca não só diante dos erros do outro, mas ela também te mostra muito aquilo que você tem que melhorar. Padrões de comportamento, inclusive familiares, que você precisa deixar de repetir. E justamente por isso tem muita gente que evita a terapia, medo daquilo que ela pode se deparar sobre ela mesma. Mas eu posso dizer pra vocês que crescer dói. Porém, ficar no mesmo lugar também dói. Então a gente precisa escolher que dor a gente quer sentir. E com certeza a dor do crescimento vai ser muito, muito mais recompensadora. E enfrentar tudo isso me ajudou demais. A primeira metade desse ano foi muito sombria, mas a segunda metade começou de uma forma muito libertadora. E quem me acompanha de perto, e talvez até alguns de vocês, conseguiu perceber esse meu renascimento. Ele ficou visível no meu rosto, no meu corpo, na minha maneira de me expressar, de falar, de tudo. Hoje eu não dependo mais dos remédios, como eu falei pra vocês, porque eu tento manter uma rotina equilibrada de bem-estar. E entendi que de maneira nenhuma eu posso abrir mão disso, porque disso depende todo o resto. Continuo com a terapia também, porque ainda é tudo muito recente e principalmente porque ela me ajuda a não ter recaídas. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? Eu vim aqui te incentivar a vencer o preconceito com a psicologia e com a psiquiatria, te convidar a ignorar os tabus que ainda existem em volta dessas áreas e te incentivar a buscar ajuda profissional se você estiver precisando disso. Só você é responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Terceirizar isso não vai te ajudar. Invista naquilo que vai te devolver a sua estabilidade emocional e a sua saúde. Existem traumas, gente, processos dolorosos que não vão ser curados com uma cervejinha no bar com os amigos, com uma ida ao cinema ou se jogando nos braços de uma outra pessoa. A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. E quanto mais cedo a gente reconhecer isso, melhor vai ser pra gente. Se você ainda não se sente confortável com a psiquiatria, com a psicologia, busque informação. Existe muita informação na internet falando, né, explicando pra gente quais são as linhas de psicologia. Você pode escolher alguma que tenha a ver com seus valores, com seu estilo de vida. Tem opções pra todo mundo. O importante é a gente não deixar de se cuidar. E pra fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Que a gente tem sim influência sobre a vida do outro. Que seria ideal sim se todo dia a gente escolhesse a melhor forma de usar esse nosso poder de influência sobre as pessoas. A sua influência sobre o outro pode fazer essa pessoa ser uma pessoa grandiosa, mas também pode fazer com que ela decida tirar sua vida. Eu sei que aqui entra um ponto complexo onde, Fê, eu não posso ser responsável pelas escolhas do outro, etc. Às vezes o outro exagerou ou tomou muito forte algo que eu falei ou que eu fiz e blá blá. Eu sei disso, existe sim a decisão do outro, a gente não é 100% responsável pela decisão do outro. Porém, a internet
e muitas outras coisas têm feito a gente esquecer pequenos gestos de gentileza. Tem feito a gente pensar que a gente pode dizer tudo o que pensa na hora que for, no momento que for, como for. E eu posso garantir para vocês que a forma como a gente diz algo, a maneira como a gente faz algo, mesmo nas decisões mais difíceis, mesmo no rompimento de uma relação, mesmo em situações muito complicadas, dá pra gente agir com respeito, com educação, valorizando aquele ser humano que está na nossa frente. O problema não é o fim das coisas necessariamente em si. O problema é a forma como eu decido dar fim às coisas. É o que eu falo, quando eu falo, como eu falo. Dá sempre pra gente agir com respeito, valorizando o outro. Dá pra agir sempre com transparência, sem precisar diminuir o outro. Dá pra entrar e sair da vida das pessoas sem causar tanto caos, sem causar tanta dor, sem diminuir a autoestima delas. Nós podemos sim colaborar com o desenvolvimento e a saúde emocional das pessoas. Que a gente escolha todos os dias não ser a pessoa que jogou a outra no abismo. Tem muita, mas muita gente boa nos consultórios de psiquiatria e psicologia, trabalhando traumas causados por pessoas ruins. Que a gente cada vez mais possa procurar a ajuda desses profissionais, mas não porque alguém nos afundou, mas sim porque alguém viu em nós algo que pode nos tornar ainda melhores e que esses profissionais podem nos ajudar a chegar lá, nesse ponto, nesse lugar ideal que está dentro da gente. É só a gente canalizar a forma de trabalhar isso e ser ainda melhor. Que a gente escolha todo dia ser bênção na vida das pessoas, pra gente não carregar a culpa de ter dado um destino ruim a elas. Que a gente possa contribuir com a bênção que elas vão viver, com o caminho maravilhoso que elas vão trilhar. E que você escolha todos os dias lutar por você. A vida, todos os dias prega uma peça e não dá tempo da gente ser fraco. A gente precisa escolher ser forte, nem que seja por sobrevivência. E acredite em mim, você só vai saber a força que tem apenas quando você precisar ser forte. E você é muito forte. Busque ajuda, a ajuda que for preciso, mas saia daí e vai viver, porque a vida lá fora continua assim, sendo muito incrível. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!